O extintor deixou de ser obrigatório para automóveis já há alguns anos, mas ainda param dúvidas se ele permanece obrigatório ou é facultativo para os táxis. A outra questão que trago no vídeo de hoje é o seguinte: existem infrações que o agente de trânsito obrigatoriamente tem que abordar o veículo. Outras não há necessidade de abordagem. O veículo em movimento pode ser autuado. Vai depender da infração. Mas a pergunta que se faz é: e no caso do cinto de segurança? Existe ou não existe a obrigatoriedade do agente de trânsito abordar o condutor? Essas e outras questões no vídeo de hoje. Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. Para você que já é inscrito, já capricha no like. E você que ainda não é inscrito, mas gosta de estar muito bem informado em relação a tudo o que acontece no trânsito brasileiro, além de dicas, curiosidades e mini aulas, convido-lhe a se inscrever. Se quiser contribuir para o canal e de quebra contar com a minha ajuda, seja membro e veja as condições. No vídeo de hoje nós vamos responder, como de costume, todos os sábados eu respondo as enquetes que faço lá na aba comunidade daqui do canal do YouTube. E para a gente não demorar, vamos então à primeira questão. Analise 4 situações e responda em seguida. 1. Fernando pilota sua motocicleta sem placa numa estrada. 2. Cássia dirige seu automóvel sem a placa dianteira em uma via de trânsito rápido. 3. Débora dirige sua caminhoneta sem a placa traseira em uma via local. 4. Douglas dirige seu caminhão em uma rodovia sem ambas as placas. Diante desse cenário, ao ser abordado por um agente fiscalizador, podemos afirmar que, para 75%, todos estão passíveis de pagar a multa de mesmo valor. 12% respondeu que Douglas está passível de pagar a multa de maior valor. 4% Fernando, 7% Cássia, 3% Débora, de acordo com o que foi anunciado. Coloquei na enquete veículos distintos e vias diferentes para melhorar a questão, mas de fato isso não interfere na resposta. Independente se o veículo é registrado, estando este sem uma ou sem ambas as placas, e no caso de motocicleta, sem a sua única placa, não importa, a multa é a mesma. Geraldo trafegou com seu automóvel com velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de uma escola. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, Geraldo cometeu 23% respondeu infração grave, 61% respondeu infração gravíssima, 7% gravíssima vezes 3, 5% gravíssima vezes 10 e a minoria, 4%, respondeu crime com detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Bom, antes de responder qual foi a opção correta, vale lembrar que o Código de Trânsito ele trata sinônimos em determinadas situações, mas que faz alguma confusão. E no fundo, apesar de ter uma certa lógica, ela contém algumas distorções. Ela usa a letra da lei: dirigir veículo, conduzir veículo, transitar com o veículo e, em uma única oportunidade, trafegar com o veículo, que é justamente como eu coloquei na opção. Trafegar com o veículo, esta única vez que é utilizada lá no Código de Trânsito, está como crime. E apesar de existir uma infração administrativa de deixar de reduzir a velocidade em compatibilidade com ao lado de escolas, próximas às escolas, ainda assim, segundo a letra da lei, exatamente como foi colocado no enunciado, trata-se de crime. Então, 4% apenas respondeu essa questão, que foi realmente de uma grande complexidade. Depois de lavrar um auto de infração de trânsito, o agente solicita que o condutor infrator assine-o. Porém, este não assina, mas mesmo assim exige sua via. Diante do ocorrido, o agente de trânsito deve entregar ao infrator sua via. Para 4%, cabe ao agente decidir. 10% não. Se não assinou, o agente não deve fornecer a via. E, para a grandiosíssima maioria, 86%, sim, independente de ter ou não assinado, ele deve fornecer. Sim, mais uma vez a maioria acertou. Independente do infrator assinar ou não o auto de infração, ele
tem o direito de receber a sua via. Lembrando que o fato do suposto infrator assinar o auto de infração não faz com que ele esteja reconhecendo que cometeu a infração. Se quiser saber mais um pouco sobre isso, vou deixar no card aqui acima um vídeo que explica exatamente como se dá essa situação. Segundo a legislação de trânsito, automóveis utilizados para exploração do serviço municipal de táxi não são obrigados a utilizar, portar no veículo, extintor de incêndio. Essa afirmação 21% considerou como verdadeira, 66% como falsa e 13% não está clara essa regra para taxistas. Bom, acertou quem colocou verdadeira. Olha só, a resolução que tratou da facultatividade do uso do extintor condicionou que ainda é obrigatório para o transporte público coletivo. E muitas pessoas atribuem essa questão aos táxis. Porém, o táxi não é transporte público coletivo, e sim transporte público individual. Se quiser saber exatamente qual é a diferença entre um e outro, vou deixar no card aqui acima. Portanto, para os táxis não é obrigatório o uso do extintor. Contudo, é possível, segundo a legislação de trânsito, que o município, que é o operador do serviço, que é o órgão responsável para que o serviço exista, poderá estabelecer regras distintas. Portanto, o município poderá exigir o uso do extintor, apesar de eu não conhecer nenhuma realidade desta forma. Mas a pergunta deixou claro que, segundo a legislação de trânsito, portanto, estamos falando da resolução 556. Para que o agente de trânsito possa autuar um condutor por estar sem cinto de segurança, ele, para a maioria, 68%, não precisa abordar, basta visualizar o condutor passando. 16% disse que tem que abordar para comprovar que ele não está usando o cinto de segurança. E 16% também falou que, em alguns casos, não precisa abordar, em outros é obrigado sim. Acertou quem colocou a última opção. De fato, a legislação de trânsito prevê que em alguns casos seja necessária abordagem, em outros casos não. Porém, existem situações que vai depender de algumas condicionantes. No caso do cinto de segurança, por exemplo, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito diz que, se o veículo foi fabricado até 1984, a abordagem para autuar pela ausência do cinto de segurança é obrigatória. Veículos fabricados após 1984 não há necessidade de abordagem. Isso porque nos veículos mais antigos muitos tinham apenas o cinto subabdominal e não tinha o que a gente conhece hoje, que é o cinto de 3 pontos. Portanto, é impossível nesses veículos mais antigos o agente de trânsito conseguir visualizar se ele está usando o cinto de segurança. Bom, espero que essas informações tenham ajudado a aumentar o seu conhecimento. Deixa abaixo nos comentários quantas você acertou, quantas errou e se ainda ficou alguma dúvida. Não esqueça de deixar o like e principalmente compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Vou deixar aqui na tela vídeos com enquetes anteriores, porque se você gostou desse tipo de vídeo, existem outros vídeos com esse mesmo formato. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo. Lembrando que o infrator... Ficou parecendo um rap. Lembrando que... É o que mesmo que eu dizer?